Oi gente, tudo bem? Sou o Felipe Men da 42 Formas e nesse vídeo eu queria falar para vocês sobre transparência e conversas difíceis e como que a gente aqui na 42 Formas lida com essas duas coisas. Para você que chegou agora, há um tempo a gente falou sobre o nosso manifesto, os 7 mandamentos que a gente aplica aqui na 42 Formas e mais recentemente o Marcos também falou sobre os 4 tópicos que a gente vai abordar, a gente tem abordado aqui esse ano. A transparência é um dos itens do nosso manifesto. A gente é muito aberto nas relações, tanto com clientes quanto fornecedores e parceiros, sobre valores, sobre trabalho, sobre remuneração, e isso cria um senso de propriedade muito maior, na nossa opinião. E a gente acha que conversas difíceis elas têm que ser endereçadas. Isso não tem como fugir e isso acontece praticamente todos os dias. Seja num momento difícil de negociação, seja na hora de fazer a reunião de entrega de um projeto, seja na hora de discutir, por exemplo, um prazo que estourou ou uma questão que apareceu e não estava planejada. A questão de transparência e conversas difíceis fica ainda mais sensível quando a gente fala de um ambiente remoto de trabalho. Eu e o Marcos, a gente não se vê todos os dias, a gente não trabalha no mesmo espaço que nossos parceiros e fornecedores na maioria das vezes, então é muito fácil você ter ruído de comunicação e é muito fácil uma conversa ela ser mal interpretada. Então, a gente tem um conjunto de regras não escritas e que a gente aplica, e eu queria compartilhar com vocês sobre como a gente aplica a transparência e tem as conversas difíceis aqui na 42 Formas todos os dias. O primeiro passo é ter foco no problema e proposta de solução. Então, seja um problema O primeiro passo é o foco no problema e ter a proposta de solução. Isso significa que um problema de uma questão de última hora, vamos dizer, uma incompatibilidade técnica com o cliente, ou um briefing que mudou porque o cenário mudou, é importante entender isso, tirar todas as coisas que não são relevantes para naquela situação e entender o que tem que ser feito para chegar naquela solução. Disso parte a maturidade das pessoas em saber ouvir, e essa pode ser a segunda dica, saiba ouvir, porque levando em conta até o nosso vídeo sobre pensamento crítico, quando os problemas aparecem ou quando a gente não fez uma entrega legal ou a pessoa tem um feedback para te dar, a nossa primeira reação é sempre disparar a falar e retrucar o que está sendo dito. Então, é importante ouvir, pensar, processar aquela informação e aí dar opinião, propor uma saída que seja. O terceiro ponto é a maturidade. Como a gente está falando muito sobre ambiente remoto de trabalho, é muito fácil a gente interpretar as mensagens e achar que elas estão dizendo outra coisa. Fazer uma analogia de Copa do Mundo, a gente está em junho de 2018, no meio da Copa da Rússia, é importante saber que o grupo está sempre fechado em torno de um objetivo. Então, a maturidade consiste exatamente em saber que uma crítica, ela é uma crítica a um projeto, ou se ela for uma crítica a algum comportamento, ele tem que ser claro naquele momento, para não dar margem para você fazer uma interpretação errada daquela coisa. Fulano disse isso, mas quando na verdade ele quis dizer outra coisa. E aí vem a quarta dica, que é não dê indiretas. Na vida a gente não tem que dar indiretas, especialmente no ambiente de trabalho. O problema, quando ele tem que ser endereçado, a gente fala exatamente qual é o problema, porque aí as bases de conversa elas ficam claras e isso gera um ambiente de trabalho ou um ambiente de projetos mais saudável e mais arejado para todo mundo. Então essas foram as nossas dicas e eu queria ouvir de vocês o que vocês fazem no dia a dia profissional para manter um nível legal de transparência e como que vocês lidam com as conversas difíceis. É isso aí, um abraço, até mais.